Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma meditação. A Igreja da Graça, ela não é uma organização religiosa, mas é um ambiente que foi criado por nós com o intuito de levar um pouco da Palavra de Deus de uma forma descomplicada, bem simples e que cada um possa compreender. Hoje a nossa meditação está no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, que diz: em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Hoje eu estava meditando um pouco sobre essas escrituras e pensei em escrever algo para compartilhar com todos vocês nessa nossa meditação. Então nós vamos começar a nossa meditação falando sobre o tempo, sobre o momento que nós estamos vivendo. E o tema é passando da morte para a vida. Então nós vivemos em tempos onde a dor nos é implacável diante de tanta mortandade, de tanta mortalidade, de tanto sofrimento, de tanta catástrofe, que nós nos deparamos e encontramos diante de nós. A dor que nós sentimos extrapola a capacidade de cada um de nós de tentar racionalizar os fatos, e termos uma ideia de quais os motivos pelos quais nós estamos passando por isso. Muitas pessoas, diante de tal circunstância, têm dado seus últimos suspiros de fé, o que os levam à completa descrença acerca da existência de Deus. Muitos têm questionado onde está Deus que permite tamanho mal. A questão toda não é onde está Deus, mas a questão é o que nós podemos fazer para contornar todas essas coisas. A chave, nós precisamos encontrar a chave que abre a porta da esperança, que abre a porta da salvação, que abre a porta para dias melhores para todos nós. E a chave, a chave que Cristo nos dá para abrirmos a porta da salvação em todos os aspectos de nossas vidas, está justamente em suas palavras que dizem que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Às vezes as pessoas elas entram em pânico diante de algumas circunstâncias em virtude da falta de conhecimento acerca do que Cristo já há tempos havia nos dito. A resposta para muitas das coisas que têm acontecido nos dias atuais estão justamente relatados nos evangelhos. Jesus Cristo já havia há muito tempo dito que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, tempos de angústia, tempos de guerra, tempos de conflitos, seja conflitos familiares, seja conflitos entre nações, seja conflitos entre grupos, povos, etnias, raças, seja conflitos sociais. Cristo já havia dito que haveria esses conflitos. Da mesma forma também como ele falou que haveria situações em que as pessoas se deparariam com um grau elevado de enfermidades, de catástrofes, sejam catástrofes naturais ou catástrofes produzidas pelo próprio homem. E dentro dessas catástrofes ele estabelece também a questão das enfermidades. Então, Cristo, ele nos dá a chave para começarmos a nossa jornada na direção da salvação. E quando eu falo de salvação, não estou falando a salvação em um pensamento transcendente ou que vá para um outro nível, ou um campo espiritual, ou uma outra dimensão. A salvação ela não inicia no porvir. A salvação ela começa aqui nesse mundo, aqui onde nós estamos vivendo. Quando eu falo de salvação, eu falo da reconstrução do ser, falo da salvação do homem, da salvação de sua vida. E o Cristo nos dá a chave para esse início de processo de salvação, de transformação, de redenção. Quando ele fala que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. E por que eu preciso crer nas palavras de Cristo? A resposta a essa pergunta está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 10, que nos diz: a palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Se as palavras de Cristo são as palavras do próprio Deus, do próprio Pai, elas possuem um grande propósito em nossas vidas. Elas vêm para cumprir a sua vontade, vêm para fazer a grande obra da qual Cristo fala, a obra de Deus. Ou seja, a palavra que eu preciso crer nas palavras de Cristo, porque tudo aquilo que Cristo tem falado a todos nós, ele não tem falado de si mesmo. Cristo talvez seja o único ser existente que veio a este mundo que em nenhum momento falou de si mesmo. Em nenhum momento ele falou de seu poder, em nenhum momento ele falou de sua inteligência, em nenhum momento ele falou de sua capacidade. Nada do que ele fez ele atribuiu a si mesmo, mas ele sempre tem atribuído ao seu Pai, a Deus. Como ele mesmo disse, as palavras que eu falo, não falo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim que faz as obras. Aquilo que eu ouço, isso falo. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas é o Pai que faz as obras em mim. Ou seja, Cristo, ele se coloca como apenas um instrumento de Deus para proporcionar aos homens um caminho a ser seguido, um caminho para que o homem possa se encontrar e encontrar a Deus. Por isso eu preciso crer nas palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo são elas que vão me ajudar nesse processo de transformação, nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo de fortalecimento, tanto moral quanto espiritual. E aí Cristo, ele fala, né, que é Deus que faz as obras nele, por ele, através dele. E qual é essa obra de Deus que Deus realiza? Qual é essa obra que Deus tem feito por meio de Cristo? E aí, quando nós olhamos para as próprias palavras de Jesus Cristo, lá em João capítulo 6, versículo 29, nós vemos Jesus dizendo: a obra de Deus é essa, que criais naquele que ele enviou. Eu preciso crer em Cristo, eu preciso acreditar em suas palavras, eu preciso entender o significado real do acreditar. E o crer significa um ato contínuo, uma vida devotada à observância, à obediência aos seus ensinamentos, a fim de que cheguemos a sermos cheios de toda a plenitude de Deus, assim como Ele também chegou. E o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 3, versículo 19, ele fala justamente isso, que nós devemos observar as palavras de Cristo, que nós precisamos entender qual o propósito, né, de Cristo em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz lá no versículo 19 de Efésios capítulo 3, ele diz o seguinte: assim, entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Ou seja, antes ele diz o seguinte: e que Cristo habite em vós por meio da fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchido de toda a plenitude de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que eu preciso crer em Cristo ao ponto de me igualar a Ele, de vivendo o Evangelho, de observando a sua palavra, eu possa ter a altura, a largura e o comprimento de Cristo, e assim poder ter a plenitude de Deus em minha vida por meio de Cristo em nós. Então, crer em Cristo é seguir seu exemplo. Quando Cristo estava com os seus discípulos celebrando a sua Páscoa, ele disse: porque eu vos dei exemplo, porque como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, eu preciso repetir as mesmas obras de Cristo em proporções equivalentes à minha fé. Porque à medida em que eu vou exercendo
esse crer, esse ato contínuo, através da observância da palavra de Deus, da vivência da graça de Deus, a obra de Deus em nós, por meio de Cristo, ela vai ganhando força. Cristo vai crescendo em mim. E aí a obra de Deus em nós, por meio de Cristo, pode ser resumida em duas passagens que demonstram de forma bem clara o amor de Deus. E aqui está o que move a vontade de Deus em concluir esta obra, que é justamente o amor. Quando nós olhamos lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, lá de João 3,16, e lá de Ezequiel 33,11, que diz-lhes, e vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta de seus caminhos e viva. Ou seja, o amor é a mola, o amor é a engrenagem que movimenta o nosso ser na direção do aperfeiçoamento, na direção da vida, na direção da experiência da ressurreição em Cristo. É o amor de Deus que nos leva à compreensão de que Deus, ele nos amou primeiro. E a prova maior desse amor é que Cristo veio a este mundo para dar aos homens uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de se aperfeiçoar, uma oportunidade de melhorar de vida, uma oportunidade de sermos semelhante a Ele. E isso vai fazer com que cada um de nós se aprimore. Os nossos defeitos são existentes, sim, são existentes, mas quando estamos em Cristo, reconhecemos e reconhecendo, procuramos nos aprimorar, procuramos melhorar como pessoas, como indivíduos, como irmãos, como amigos, como colegas de trabalho, como família em si. O amor de Deus é aquele que extrapola qualquer entendimento. É aquele que está acima de todas as coisas. É por meio desse amor que ele diz que todo aquele que nele crê não pereça. É este amor que faz com que Cristo seja a razão da nossa existência. É a razão de que eu tenho um motivo para me converter, um motivo para abandonar a minha iniquidade, abandonar os meus erros, a fim de que eu possa viver a plenitude de Deus. Então, por esse motivo, nós precisamos estar atentos à palavra de Cristo, precisamos observar seus ensinamentos, pois o amor de Deus está em observar as suas palavras. E aí, João capítulo 14, versículo 20 e 21, para nós encerrarmos nossa meditação, diz o seguinte: naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando Jesus diz que aquele que observa, que ouve as suas palavras e crê naquele que enviou tem a vida eterna, e este passou da morte para a vida, ele está dizendo aquele que observa os meus ensinamentos. Por quê? Porque Jesus Cristo mesmo falou que as palavras que ele diz, ele não diz de si mesmo, mas ele é a expressão da vontade de Deus para os homens. Ele é a expressão do amor de Deus aos homens. Então eu preciso observar os seus mandamentos. Eu preciso observar a sua palavra. E é por isso que estamos aqui. É por isso que estamos falando com você. Passe a ler mais os evangelhos. Observe aquilo que Cristo nos ensina como verdades absolutas. Olhe para Cristo como o seu Salvador. Olhe para os seus ensinamentos como um meio de nos aperfeiçoarmos, um meio de nos tornarmos cada dia mais semelhante a Ele, e sendo semelhante a Ele, possamos frutificar na graça, no Espírito de Deus. Que possamos verdadeiramente deixar, ou seja, partir da morte para a vida. Que possamos sair desse ambiente mortuário e passar ao ambiente de vida e vida em abundância. Nós precisamos ter a consciência de que Deus está
em nosso meio, Deus está juntamente conosco, Deus está em nós, Deus está em nós por meio de sua palavra, por meio do seu evangelho, por meio de Cristo. Que possamos verdadeiramente passar da morte para a vida em Cristo, não apenas no falar, não apenas num discurso, numa retórica, num diálogo ou num discurso teológico, não pensando apenas no porvir, mas passar da morte para a vida nessa vida ainda, sendo seres, homens e mulheres, verdadeiros, e sendo verdadeiros, possuindo o amor de Deus, que nos leva na direção da santificação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir.